Graça e paz, tudo bom? Que privilégio estar na sua casa e de poder compartilhar essa palavra que é tão rica, que tem me abençoado tanto. Vou contar uma história para você. Antes de eu pregar essa palavra para você, eu passei aqui um tempo na igreja. Eu vim um outro dia e fiquei pregando como eu fazia no início do meu ministério. Eu comecei meu ministério pregando dentro de um quarto fechado, para as camas, para os guarda-roupas. E eu me lembrava nesse tempo como Deus falava comigo. Eu vim aqui para a igreja, fiquei um tempo ministrando, eu e minha esposa, sozinho, né? E como Deus falou com a gente. Eu te confesso que Deus, Ele trabalhou muito no meu coração, de uma forma assim muito especial. E eu resolvi não transmitir essa palavra, porque eu acredito que essa palavra era para mim. Por que eu estou compartilhando com você? É porque existem momentos que você tem que aprender a guardar o seu secreto. A gente está confundindo tudo, a gente está pegando o secreto e trazendo para o meio do povo coisas que Deus estava dando para a gente no particular. E eu já ministrei sobre isso, sobre o quarto secreto, né? Que você precisa entrar. Mas eu queria dizer para você que continue tendo alguns minutos com Deus, onde esses minutos fiquem na sua intimidade com Ele. Eu quero realmente te agradecer por estar podendo entrar na sua casa. Eu tenho uma palavra para você, uma palavra muito oportuna nesse momento. E você vai ver que Deus vai falar muito com você, tá bom? Por favor, pegue a sua Bíblia, a de papel, ou no tablet, ou no seu celular. E vamos ler um pouquinho. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que tinha. Ele estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidade. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos, e para piorar, ninguém lhe dava nada, e ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade, e ele pensou: os empregados de meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para a casa do meu pai e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser considerado seu filho, ser um dos seus empregados já está bom para mim. Decidido, levantou-se e tornou o caminho de casa, e ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou, e o coração do velho disparou, e ele correu para abraçar o filho e começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço de ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar, chamou os empregados e ordenou: rápido, traga uma roupa decente para ele, tragam também um anel da família e um par de sandália. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui vivo, não está mais perdido, e foi achado, e a festa começou. Eu queria compartilhar com você esse momento, porque essa história trata de um pai muito amoroso, de um filho pródigo e de um irmão rancoroso. Mas eu queria falar com você de um momento
desse filho pródigo. Você imagina que ele estava vivendo na casa do pai e provavelmente ele tinha uma vida muito boa. Isso acaba sendo provado a hora que ele volta para casa, que o pai continua tendo o mesmo amor. Apesar do filho se esquecer do pai, o pai sempre amou esse filho. E o que aconteceu com ele pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Um dia esse filho, mesmo morando na casa do pai, ele teve um sentimento tão forte de independência que ele achou que ele era melhor do que o seu próprio pai. Tanto que ele não consegue esperar o tempo da sua herança. Nós sabemos que quando a gente antecipa as coisas, isso pode nos causar muitos problemas. Toda vez que você pega uma coisa que não é para você, e você acaba pegando isso no tempo errado, você acaba passando por consequências terríveis. Ele deveria esperar. Que amor é esse? Que rebelião é essa desse filho que não espera o pai morrer? Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Elas não conseguem dominar a sua ansiedade, não conseguem dominar os seus próprios sentimentos, ficam desequilibradas e acabam tomando uma decisão inconsequente. Até porque esse filho, ele estava tão acostumado a viver com as coisas do pai, que provavelmente ele não pensou bem o que seria viver longe do pai. E o pai, ele é amoroso, que ele permite que seu filho vá embora. Sim, ele amava tanto que o libertou. Nós somos uma geração que gosta de prender as pessoas. Nós proibimos quase tudo. A gente ensina nossos filhos a não errarem, mas esquecemos de ensinar eles a pensar. Eles precisam descobrir as suas coisas. Vocês estão entendendo? E o pai amoroso permitiu. O filho sai de lá. E a Bíblia diz que ele começa de uma forma maravilhosa. Você imagina se isso acontecesse com você hoje e você tivesse uma herança espetacular. Você ganhasse um bom dinheiro. Talvez você falasse, não, eu vou viajar, eu vou curtir. E nesse momento aparece amigo de tudo quanto é lugar. Quando a gente está com recursos financeiros, parece que todo mundo vem. Eu me lembro de vários momentos na minha vida que quando eu estava muito bem, apareceu uma porção de gente para comer junto comigo. Quando as coisas apertaram, a primeira coisa que desaparece são os falsos amigos. E a Bíblia diz que ele era indisciplinado, ele era esbanjador, ele era gastão, ele gostava de gastar demais. Ele não era aquele que pensava no futuro, ele não fez uma aplicação. Não, você sabe por quê? Porque ele sai da casa do pai, mas ele continua com uma mentalidade de que eu vou conquistar, porque qualquer coisa eu tenho meu pai. Não é verdade? E também, por outro lado, ele podia estar tão orgulhoso de dizer, eu não preciso do meu pai. A gente pode pensar das duas formas. Depois de um tempo, ele começou a perceber que tinha algo errado com ele. Tem gente que é assim, são abusadores dos pais, dos filhos, dos discípulos, e abusam mesmo, tomam tudo que pode. E ele começou a esbanjar. Provavelmente, vamos pensar, se fosse no dia de hoje, compraria um super carro, um super telefone, ia querer passar para tudo quanto é lugar, mostrando os seus recursos. Só que um dia, esse dinheiro acabou. Até porque se hoje você pegar uma grande fortuna e comprar uma casa, comprar um carro, comprar tudo, mas você não fizer um bom investimento, vai passar o tempo e você não vai conseguir manter o que você comprou. Você vai comprar uma coisa. Eu me lembro uma história muito interessante. Um discípulo meu uma vez me disse assim, pastor, eu tive uma revelação que Deus vai me dar um helicóptero. Eu falei, cara, que legal. Então vamos pensar sobre esse helicóptero. Você já parou para pensar quem vai pilotar? Ele, não, eu vou pagar alguém. Você já parou para pensar o preço de um piloto? Ou o preço de um curso? Você já parou para pensar o combustível que você vai gastar? E ele disse para mim assim, não, pastor, isso não importa. Eu falei, não, você não entendeu.
Para você ter um helicóptero, você precisa ter a necessidade para usá-lo. Os grandes empresários, quando têm, eles precisam estar em vários lugares, em várias reuniões. E você, ele, não, eu também. Eu falei, cara, você não conseguiu se manter no emprego, sempre reclamando. Cada mês ou cada trimestre você está num emprego diferente. Ao invés de você sonhar em ter um helicóptero agora, que vai ser inútil para a sua vida, você precisa sonhar com você aprendendo a ser indesistível e tão mimado e chateadinho. Às vezes nós temos sonho de grandeza, só que a gente acaba sendo indisciplinado com a nossa própria vida. Ele sai de casa, ele começa a esbanjar, ele não pensa no amanhã. Somos uma geração que não pensa no amanhã. Talvez hoje na sua casa você esteja sem recursos, porque um dia o recurso vai acabar, porque você esbanjou demais, você gastou demais com coisas inúteis. Talvez você tenha sapatos, roupas que você nunca nem usou, escondida no seu guarda-roupa, mas que você comprou pela sua compulsividade. O filho pródigo, ele gasta de uma forma absurda, até que o país onde ele está começa a passar por seca, começa a passar por um deserto, igualzinho você. Você estava esbanjando, a sua vida estava boa, até que veio esse vírus. E esse vírus, o que fez com você? Fez com que te pegasse de surpresa. Você gastou tanto e você não pensou no amanhã. É como aqueles homens que vão para um restaurante caro, enquanto a mulher não tem nem um pão para comer dentro de casa. Louco, louco, a Bíblia diz, essa noite pedirão a sua alma. O que adianta você também construir tanta coisa aqui, se o seu caminho está longe do Pai? Enquanto o filho pródigo estava com o pai, ele tinha absolutamente tudo. Agora ele está sem o pai, ele está sozinho, e ele descobre a sua incompetência moral, espiritual e administrativa. Fica sem nada, ao ponto de não ter nada para comer. E para ficar pior, ninguém dá nada para ele. Ele gastou, ele esbanjou, e agora ninguém o ajuda. Escute uma coisa, eu me lembro de Davi e de Sansão. Se Davi fosse preso, ia ter uma multidão para salvá-lo. Mas quando Sansão foi preso, ninguém foi salvá-lo, porque ele era arrogante demais. Sansão esbanjou a sua força, o que Deus estava dando a ele, e acabou sem nada. Terminou a vida rodando e sem os olhos, porque não escutava o Senhor. Esse filho pródigo chegou a um nível que ninguém dava nada para ele, ele está sozinho. E ele começa a sonhar, ele começa a ter um desejo de comer lavagem de porco. Você pensa comigo, ele chega num nível de degradação tão terrível que ele está a ponto de comer lavagem. Mas nessa hora ele se lembra de uma coisa que muda toda essa história. Ele começa a se lembrar do pai que era bom. Será que você vai esperar chegar a um nível de degradação tão total para você lembrar que Deus é bom? Será que você vai esperar a sua família ser destruída, a sua casa ser destruída, você ficar desempregado? Ou a nossa nação, irmãos, fizemos um jejum agora pedindo por cura, mas alguns não imaginam que esse jejum não tem só a ver com livramento, tem a ver com reconhecer que Deus é o Senhor e que nós erramos. Algumas pessoas fizeram um jejum de arrependimento sem ter arrependimento sincero. São remorsos causados por uma dor ou por uma perda. Mas o que é interessante é que em Lucas, quando você vê o versículo 20, ele se levanta e vai para seu pai. Em outra versão diz assim, ele vai para o caminho de casa. É uma frase que nos gera uma reflexão, que muda a história do filho pródigo. Muitos assuntos o conduziram para chegar até aquele momento, mas quando ele chega no fundo do poço, ele começa a olhar para o pai, e o pai é amoroso,
Ele começa a lembrar do tempo. Será que você que está desviado? Será que você está desviado dentro da igreja? Você que era viciado em religião e nunca foi tocado por Cristo. Será que agora, nesse momento, você não pode olhar para o amor do Pai? Era um momento constrangedor para ele, mas também ele conseguiu encontrar coragem para retomar a sua vida. Ele se levanta e vai para o Pai. Se você parar para pensar, aqui houve uma ação. Ele tomou uma ação, ele tomou uma decisão. Levantando-se, foi para o Pai. Ele tinha experimentado uma reflexão do seu estado, tinha caído em si, e ele começa a perceber que ele precisava voltar para esse caminho e prosseguir para as coisas do Senhor. Sabe, você precisa refletir no abismo moral que você está, nas dificuldades que você está, para que você se encontre com Deus novamente. Ele começou a pensar, eu vou lá para o meu pai, eu vou pedir a ele. Tudo começa com um pensamento, mas aí é que está o segredo. Ele não paralisa no pensamento. Ele pensa no que ele vai fazer, mas ele toma coragem para agir. Há quanto tempo você tem falado que vai fazer coisas, mas nunca faz, nunca muda? Você sempre promete a você mesmo. Eu fico imaginando aquelas pessoas que sempre prometem que vão começar a fazer exercício. Não, na segunda-feira eu vou começar, na terça-feira eu vou começar, mas nunca começam. Existem pessoas que fazem promessa em diversas áreas que vão mudar, que vão tratar melhor os filhos, que vão tratar melhor a esposa. Mas isso não passa de um pensamento, nunca vira uma atitude. Ele começa a pensar, ele começa a sonhar com o amor do Pai, como o Pai tratava até os empregados, e de repente ele caindo em si, ele toma uma atitude e ele fala: eu vou me levantar, eu vou sacudir a poeira. Talvez se Deus não tivesse separado esse momento para você ficar isolado dentro da sua casa, esse momento de você voltar a amar sua esposa, muitos casamentos estavam falidos. Eu conheci casais que estavam se divorciando e por causa desse isolamento o Senhor uniu. Filhos que daqui a alguns meses iriam se drogar, iriam se matar, porque não conseguiam se conectar com os pais. E Deus vai e pega uma nação inteira e une filho com pai, pai com os filhos. Olha o que a palavra diz: nos últimos dias converterei o coração dos pais aos filhos, para que a terra não seja ferida com maldição. É uma intervenção divina, a restauração da família e de quebra de maldições. Claro que seria muito melhor que ele tivesse já agido na sua reconciliação com seu pai. Esse é o caso dele. Ele teve que entrar num deserto e passar pelo fundo do poço para ele conseguisse romper com remorso e encontrar o arrependimento. Até porque o nosso primeiro impulso é só escapar do perigo. A primeira coisa que a gente pensa: olha, eu preciso sair daqui. Eu já vi pessoas jurando, proclamando arrependimento, mas nunca aconteceu. Foi um curativo superficial. Depois que os problemas acabaram, a pessoa voltou para o seu próprio vômito, voltou a fazer, se não coisas piores. A gente precisa entender que a gente precisa ser conduzido pela graça de Deus para crer e não só pensar em fazer. Ter uma conversão direta, transformada em uma ação. Eu penso, eu decido, eu vou fazer, eu vou viver. O filho pródigo havia ultrapassado a etapa de uma simples lamentação.
Ele tinha conseguido, olha, eu fico imaginando, quando ele levanta para falar com seu pai, ele ultrapassa uma simples lamentação. Eu acho lindo esse momento dele. Sabe por quê? Ele podia ficar reclamando, ele podia ficar falando, não, eu estou aqui por causa do meu pai nunca deveria ter deixado eu ir, ele deveria ter me prendido, eu estou aqui por causa do meu irmão, eu não me dou bem com meu irmão, eu estou aqui porque eu não gostava do pastor, porque eu não gostava da igreja, eu estou aqui porque minha namorada me traiu, porque minha esposa me traiu, porque meu marido. Mas ele não ficou lamentando. Para de se lamentar, para de reclamar da vida e levanta e vai viver aquilo que Deus tem para você. Ele começou a se quebrantar, o seu coração começou a pensar como ele agiu errado com seu pai. Ele começou a olhar para ele. Enquanto a gente fica reclamando da vida dos outros, enquanto a gente fica falando dos outros, a gente não cresce. Existem pessoas que não conseguem se arrepender, porque passam a vida inteira culpando o outro pelos seus fracassos, pelas suas incompetências pessoais. Sabe, ele chegou a ser cuidador de porcos. Era uma coisa que estava assolando o seu coração. Agora me responda uma coisa: o que ia adiantar ele ficar se lamentando se não larga o pecado? Eu fico vendo pessoas dizer, não, pastor, eu não vou para a igreja, porque lá na igreja só tem pessoas erradas. Sim, em qualquer lugar. Não, porque aqueles irmãos, aquela igreja, o pastor fez isso. E eu sempre pergunto para a pessoa que está sempre criticando, e você? Quando você erra? Por quê? Porque a gente tem a tendência a aceitar os absurdos que nós fazemos, mas não aceitar o erro dos outros. Até porque todo mentiroso acha que todo mundo está mentindo. Todo crítico acha que todo mundo é errado e todo mundo é crítico também. Ele não ficou aqui se lamentando. Ele falou, não, olha só, ele começou a pensar tudo que levou ele a ter esse comportamento. E ao invés dele ficar murmurando, ele disse, não, eu preciso voltar ao caminho que eu decidi não percorrer. De que serve um homem se arrepender de sua má conduta, se ele ainda persevera nela? O que adianta você falar, eu estou arrependido, se você continua praticando as mesmas coisas? Eu fico, vendo pessoas, que são extremamente grosseiras e falam assim, não, eu sou grosso por causa disso. Não, você é grosso porque você quer ser grosso. Você precisa tomar uma decisão. Eu vi uma pessoa dizendo, não, eu sou assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim. E eu disse para essa pessoa, não, você é assim porque você escolheu ser assim. Você não é o seu pai, você não é a sua mãe. Desculpas, porque quem é ótimo em argumento é péssimo em arrependimento. Tem pessoas que se lamentam, mas não passam para o passo seguinte. Sinceramente, continuar reclamando do jeito que você está, vai te tirar dessa situação? Não, só vai deixar o lugar mais podre, mais esquisito. Se o filho pródigo tivesse parado por causa do desespero ou pelo pavor sombrio da dor, ele teria ficado muito distante do caráter e da casa paterna. Como alguns, eles começam a se envolver num ambiente de depressão. Claro que ninguém quer entrar em depressão, mas tem gente que parece que busca algumas coisas. Fica o tempo todo procurando um isolamento, não esse isolamento social, mas um isolamento de viver em comunidade. Acham que são dono da sua razão e entram dentro de um túnel onde não escutam mais ninguém. É um túnel sombrio. É quando você começa a ser incrédulo e arrogante. Ele era incrédulo, ele era arrogante.
Ele achava que ele era melhor do que seu pai. Ele achava que ele tinha o direito. E vou te falar uma coisa, ele mata o pai em vida, porque ele quer uma coisa que ele só teria direito se o pai morresse. Mas de repente ele tem uma determinação. Ele pensa e ele fala: não, eu estou errado. Eu fico imaginando que arrependimento bonito ele teve, porque ele não lamenta, ele não negocia. Ele começa a pensar no amor do pai e automaticamente isso vai pegando seu coração de uma forma tão forte, que ele fala: não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair desse lugar. O filho pródigo avançou também de uma simples resolução. O versículo diz, no 18 diz assim: levantar-me-ei. Mas logo no 20 ele se levanta. Significa que ele pensou e ele falou: agora chegou a hora de eu agir. Muitos de vocês são assim como o filho pródigo. Dizem: sim, meu Senhor, envia a mim. Porém nunca foram. Estão tão propensos a esquecer como são para resolver. Existem pessoas que passam a vida inteira dizendo: pode contar comigo, eu vou fazer, mas isso só não passa para nenhuma outra etapa. Algumas pessoas prometem coisas para Deus que Deus nunca pediu e não são capazes de cumprir, porque possuem remorso. Deixa eu falar uma coisa bem simples para você. Se você não parar de botar a culpa nos outros, você nunca vai crescer. Vamos parar para pensar. Cada vez que você escuta uma palavra, você está escutando uma palavra agora, cada sermão, cada morte na sua família, cada tom fúnebre do seu vizinho, cada remorso na consciência, cada visita de enfermidade, lhe dá um pensamento: não, eu preciso me arrepender. Tem pessoas que são assim. Cada vez que acontece alguma coisa, qualquer tipo de coisa, a pessoa simplesmente pensa: não, eu vou voltar. Não, eu vou voltar. Talvez você esteja dizendo isso: não, quando acabar esse tempo de quarentena, eu vou voltar para a igreja, eu vou ser ativo, eu vou fazer. Mas aí quando você chega e aparecem as primeiras dificuldades, você simplesmente esquece do que você prometeu. Olha só, escute bem. Cada vez que pinta uma dificuldade, você faz uma promessa, mas cada vez que você vive na realidade, você esquece tão rápido daquilo que você prometeu. Agora, você imagina que você pensa muitas coisas, mas quando as coisas melhoram, quando o sol aparece, você esquece do que você prometeu no dia da tempestade. Aí sabe o que acontece? Você começa a defamar seus amigos e não dá importância para aquilo que Deus falou com você. Algumas vezes, vamos ser sinceros, ou melhor, seja sincero com você mesmo. Algumas vezes você até debochou da fé dos irmãos, até que o mal chegou na sua casa. Nós temos uma tendência a não acreditar até que um familiar nosso seja acometido por uma desgraça. A gente sempre acha que o mal vai acontecer na casa do outro. Não chegue até esse ponto, por favor. Até o ponto que talvez não esteja a seu alcance encontrar mais a salvação. Você já perdeu tempo suficiente, sabe? Você deveria voltar agora mesmo para Jesus. Eu acho que você não precisa esperar essa quarentena acabar. Eu acho que você pode voltar agora mesmo para Jesus. Eu acho que esse é o momento de você se conectar com Deus agora mesmo aí na sua casa. Para que não seja mais um pensamento, mas seja uma atitude ao Senhor. E levantando-se foi para o seu pai. Agora observe a ação
do pródigo, porque ela foi imediata, sem discursos adicionais. Ele não chegou aos donos dos porcos e disse assim: ei, vem cá comigo, vamos negociar um salário. Se ele tivesse negociado um salário, se ele tivesse aberto concessões, ele nunca teria se arrependido e ele nunca teria sido restaurado. Você precisa entender que não dá para negociar com o pecado. Você imagina que às vezes você está num barco furado, está afundando e tem um bote do seu lado pronto para te salvar. Se você só pensar um pouquinho, isso vai te proteger do naufrágio. Mas você está tão obcecado pelos seus próprios pensamentos que você não consegue enxergar a resposta que está bem à sua frente. É só você pular que você vai viver, mas você permanece parado no lugar onde você está e acaba morrendo com isso. Talvez sejam os últimos momentos da sua vida, os últimos dias, e você precisa voltar para o Pai. É só você lembrar da mulher de Ló. Ló não foi negociar com o rei de Sodoma para ficar mais um tempo. Ele sabia que ele tinha que sair, porque a palavra de Deus era: saia desse lugar agora. Às vezes a gente está afundando num lugar, o tempo de Deus já acabou nesse lugar, mas a gente não consegue enxergar. Escute, o tempo de Deus tinha acabado para o filho pródigo no meio dos porcos. Ele se levanta e ele fala: eu vou sair daqui, esse não é um lugar para mim. A mulher de Ló, ela sai, mas ela continua com esse lugar preso no seu coração. E sabe o que ela faz? Ela vira uma estátua de sal, porque ela olha para trás. Sabe como eu queria que você hoje, pecador, rompesse com essa aliança da morte e voltasse para Deus e rompesse com esse pacto que vai te levar para o inferno. Sabe, você precisa voltar para Jesus, só que você não precisa pedir uma permissão para o mundo, nem para o diabo, nem mais para ninguém, para sair desse lugar. Não, primeiro eu vou parar de fazer isso. Não, primeiro eu vou parar. Não, fuja daí, fuja desse lugar, vem para Deus, volta. O filho pródigo, ele pensa, e esse amor começa a invadi-lo, porque ele fala: ah, meu pai é bom. Se você começar a olhar para Deus agora e parar de olhar para o seu umbigo, você vai começar a perceber o quanto Ele é bom, e quanto Ele te ama, e quanto Ele sonha com você. Sabe, Ele está pronto para receber todos os fugitivos que assim o fizer. Sabe, a gente não precisa de nenhuma licença para sair do pecado. A gente tem que abandonar e ponto final. Deus está te esperando. Agora a mulher de Ló não conseguiu fugir, porque ela estava presa. Deixa eu te falar, pecador, você vai virar uma estátua de sal. Poxa, pastor, você está me chamando de pecador? Somos todos pecadores. A graça de Deus é o que nos envolve. Somos pecadores miseráveis. Sabe, você precisa escolher, para você não conhecer a ira de Deus e só conhecer o seu amor. Você precisa entender, senão você vai continuar desprezando a misericórdia e a justiça. Levanta-te, enquanto é dia, enquanto a graça está sendo liberada. Venha para os braços do amor e saia do poço do inferno. O texto diz que ele se levantou, empenhando as suas energias. Sabe o que é impressionante? Eu falei com vocês sobre Sansão. É que Sansão está no colo de Dalila, tão indiferente, mentindo, zombando, e ele perde todas as suas forças, porque ele se deita num campo onde ele não deveria estar.
A primeira vez que Dalila enganou ele era para ele fugir e nunca mais encontrar essa mulher. Mas não, ele estava tão laçado por ela. Às vezes você está tão laçado pelo álcool. Você é um alcoólatra que nunca assume isso. Você é compulsivo. Talvez você esteja viciado na nicotina que está acabando com o seu pulmão. Seu pulmão está todo furado. Se você pegasse um vírus desse, acabou para você. Às vezes você está preso pelas drogas. Uma coisa tão terrível que não pega só você, pega toda a sua família. Aí você fica negociando, é mais um cigarro, é mais um teco, é mais uma dose, quando você deveria fugir disso. É mais uma carência, é mais uma despedida. É quando aquela mulher namora com alguém que humilha, que ofende, que bate, que espanca, mas ela está presa em um amor meio que bandido. Você precisa sair dessas coisas. Você precisa sair desse ambiente. Você precisa ter coragem de se levantar e voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Sabe, homens não são salvos entre o sono e a vigília. Se faz violência no reino dos céus e pela força se apoderam dele. A graça não nos deixa meio que abobados, e sim nos desperta. Sabe, a graça quando vem sobre nós, a gente não fica meio, o que eu estou fazendo? Será que é? Não! Eu não posso estar perdido, eu não posso ficar perdido. Resolvi encontrar misericórdia em Cristo. Eu resolvi que eu não vou ficar parado no lugar onde eu estou. Talvez você diga, mas pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Eu não tenho para onde recorrer. Deixa eu contar mais um testemunho. Eu tenho um amigo que é muito meu amigo, que eu amo muito, que é o pastor Robinho, lá de Surubim. Um cara tremendo. De verdade, eu tive o privilégio de ver a Assunção. E eu me lembro um dia que ele ligou para mim, o seu filho estava com um grande problema no pulmão. Eu estava saindo da academia, eu e minha esposa. Ele me ligou, ele ia ter que fazer uma operação e a doença não voltava de jeito nenhum. E naquele dia ele ligou para mim, ele estava chorando demais. E eu me lembrei do dia que eu também estava chorando. A minha mãe teve um aneurisma e eu fiz a mesma oração que ele fez. E nós choramos muito dentro do carro. Ele disse, Senhor, eu não tenho mais para quem recorrer. É aquele momento que a nossa alma, e talvez você esteja vivendo esse momento, mas a oração dele foi tão sincera, que eu acredito que tocou o coração de Deus de tal forma que naquele dia, ele, depois de passar meses no hospital, ele foi tocado e ele foi curado. Sabe, a sua história pode mudar quando você falar, Deus, eu não consigo sozinho. O filho pródigo falou, eu não tenho mais condições, eu não vou conseguir resolver, eu estou numa situação que acabou para mim. Mas o meu pai, essa palavra pai é fantástica. Será que você está tão cauterizado que você se tornou preguiçoso e indiferente para deixar as coisas acontecerem do jeito que estão? Não ligo mais não, vou deixar meu casamento acabar mesmo. Já estou indiferente. Será que você já começou a comer comida de porco e nem quer comer mais picanha, nem outras coisas? Porque você já está acostumado a comer lixo. Será que você é tão preguiçoso que prefere ficar deitado sem fazer nada, esperando que alguém apareça na sua vida? Você já pensou se o filho pródigo ficasse pensando assim, não, um dia alguém vai aparecer e vai me salvar, alguém, eu vou ver? Não, ele falou, não, calma aí, eu preciso tomar uma atitude. Ei, tua mulher está orando por você, seu marido está orando por você, seus filhos estão clamando. Esse é o momento de você voltar para Deus.
Mas talvez você fique pedindo a Deus um pouco mais de descanso, um pouco mais de sono, um pouco mais de cruzar os braços para dormir. Você continua dormindo e não desperta nunca para ter uma vida diferente. Sabe, como eu queria ser capaz de te despertar agora, mas a minha voz não tem o poder de te despertar, de tirar você desse sono, de despertá-lo. Mas eu peço agora, nesse momento, que o próprio Deus toque no seu coração. Em meio a essa palavra, você possa descobrir que você precisa dele. Porque o nosso coração é do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Ah, como eu queria que você parasse de estar atordoado e começasse a juntar a sua energia e fazer o caminho do perdão. É o momento de você perdoar a sua família. É o momento de você esquecer brigas do passado e brigas que antes te atormentavam. Aqui nesse momento que ele se levanta, é uma vida que está se encontrando com o Pai antes de chegar. Claro que o filho pródigo, ele podia ter pensado muitas coisas. Primeiro, será que eu vou voltar assim como eu estou? Porque eu estou igual um mendigo, eu estou fedendo. Não, eu vou esperar eu me arrumar. Eu vou esperar ter uma roupa melhor. Não, eu vou esperar só mais um pouquinho. Não, é por isso que você tem que vir como você está. Como você está é hoje, não é amanhã, não é depois. Sabe, o filho pródigo, ele conhecia uma opção, e essa opção sempre esteve com ele: a casa do Pai. Essa é a opção que sempre está à sua frente, a casa do Pai. Você voltar para o Pai. Então venha para o Pai. Ah, pecador, você precisa voltar para o Pai. O único caminho que tem para você é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Você está precisando de vida? Volta para Ele. Você está precisando que a sua vida seja tocada pela verdade? Vá para Ele, porque Ele é o caminho, é a tua ponte até Deus. Mas você precisa dizer: Pai, pequei, me perdoa, me perdoa. Tem tanta gente tão ansiosa que só consegue olhar para si mesma. Tudo culpa os outros, aí não entra em profundo arrependimento. Você precisa vencer a sua inclinação, para que Deus te fortaleça, para que você vença essas tentações. Ah, pastor, deixa eu largar primeiro. Não, você lembra quando eu ministrei, acho que domingo passado, domingo retrasado, sobre a tentação de Jesus? Se você não escutou, é só você entrar no Face ou no YouTube e ir lá, vencer no deserto. Primeiro Jesus se fortalece, ele se enche do Espírito Santo, ele jejua. E quando, depois de ser tentado, no meio disso tudo, vem o ápice da sua tentação, ele está fortalecido. Significa que a primeira coisa que você precisa fazer é voltar para Deus, e Ele vai te fortalecer para as lutas que você vai viver. Você precisa vencer a sua inclinação e ser fortalecido. Mas claro, você quer uma roupa sem necessitar do Pai. Você não quer receber as roupas de Deus, você não quer receber as coisas, você precisa renunciar a esse seu orgulho. Você diz que não depende de ninguém. Aqui eu estou vendo o filho pródigo, não dependia de ninguém enquanto tinha dinheiro. Depois que ele perdeu tudo, ele estava dependendo de porco, que a única comida que tinha era a comida que o porco tinha. Será que você vai dizer que você pode participar de todos os benefícios da igreja sem conhecer a Deus?
O cego Bartimeu chamava Jesus Cristo filho de Davi. Ele tinha conhecimento, só não tinha intimidade. Continuava cego e miserável. Existem pessoas que só conhecem a religião. A maior prova disso é como você está dentro de casa agora. Se você não está conseguindo encontrar mais a Deus, é porque você só se encontrava no domingo à noite com a religião e não com Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, em Atos 16, 31. Você tem que ir ao Pai. Você não tem que ficar indo a paliativos. Você precisa voltar para o Pai. Se o filho pródigo fosse para qualquer outra casa, ele ia ter um problema muito grande. Lembrando que o filho rebelde, ele quando fazia isso naquela época, ele podia ser até sentenciado à morte, se assim o pai o quisesse. Mas ele não. Ele entende que o seu problema é com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Teu problema é com Deus. Ô pecador, você precisa se reconciliar com Deus. Apresente-se a Ele de forma imediata. Você não adianta tentar fazer nada com você mesmo. Não adianta que você não vai resolver os seus problemas. Só Deus é capaz. Esse é o ponto-chave da salvação. Ele se levantou e voltou para o Pai. Da mesma maneira, você precisa se levantar e voltar para o Pai. Sabe, nessa ação ele se entregou completamente. A sua orgulhosa dependência e a sua obstinação haviam desaparecido. Em outros dias ele exigiu a sua herança. Agora ele estava disposto a ser empregado. Ele estava cansado de se distanciar da casa de Deus. Ele sinceramente, ele começa a perceber que ele tinha desejos que não eram para ele. O filho pródigo renunciou à ideia de justiça própria e disse: pequei. Ele disse: pequei. Sabe, ele ainda está longe quando o pai o avistou, e o coração do velho disparou, e ele correu para abraçar o filho, que começou seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço de ser chamado seu filho outra vez. Quem é merecedor da graça? Ninguém. Aqui, o arrependimento dele começa a ser manifestado, porque ele descobre que ele errou e que ele não era digno. Sabe, esse é o momento de você olhar para você e ver o amor do Pai. Que Pai amoroso é esse? Às vezes eu fico pensando, né? Desde que a Hope nasceu, às vezes a gente ora a semana toda por alguém, e às vezes eu estou lá no púlpito, no meio da adoração, ou em qualquer momento eu vejo aquela pessoa chegando, e eu fico olhando e falando: uau, ele chegou, ela chegou. É aquele momento que a gente fica tão feliz. Minha esposa, que tem tanto contato com os membros, abraçando, beijando, ela me disse quanto ela está com saudade nesse momento. E eu acho lindo, porque para alguns que nem gostavam de abraço, hoje estão sentindo vontade de abraçar, e para outros que sempre abraçaram, estão sentindo saudade de como era bom esses momentos. Você imagina Deus olhando para você e você dizendo: pai, eu pequei, pai, eu não sou digno, eu não consigo. E nosso Deus tão amoroso, que quer mudar você.
Eu consigo ver Jesus, depois de ter sido espancado, ele apanhou demais, o Scott tinha pedacinho de osso, ele deve ter doído muito. Ele está tão cansado que ele não consegue nem carregar a cruz direito. Para ele ter que falar, já que a morte era uma morte por sufocamento, ele tem que se esticar todo, ele está cansado. Mas mesmo assim ele consegue ver alguém e salvar. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, repleto de amor. Um Jesus tão maravilhoso que não ficou chateado quando ele foi preterido por Barrabás. Imagine escolher um bandido do que ele. Eu fico imaginando Jesus, salvei mais um. Eu olho para o filho pródigo, mas vejo o amor do pai, porque essa história tem tudo a ver com o pai. É o pai que tinha 2 filhos. Um dia o filho disse ao pai, o pai está olhando ele lá de longe. Eu fico imaginando ele, lá é meu filho. Tem até uma teoria que se o filho rebelde voltasse, ele seria morto. E essa atitude do pai praticamente estava protegendo ele de ser morto por rebelião, porque vamos ser sinceros, um filho querer herança quando o pai ainda está vivo é praticamente ter o desejo de matar o pai. O pai nem quis escutar. O pai amava tanto que quando olhou para ele, viu que ele estava voltando. Quando ele começou a falar de arrependimento, Deus o abraçou e o envolveu em uma corda de amor. Eu sei que eu mexi com você nessa palavra e provavelmente em alguns momentos você deve ter até ficado com raiva de mim. Mas isso é só para mostrar a realidade que você está vivendo. Mas esse Deus que entrar dentro da sua casa, interessante que hoje você está em isolamento e você, não é verdade? Não permite que as pessoas entrem na sua casa. E às vezes você faz isso com Deus. Você se fecha, você fecha tudo, como se Deus fosse um vírus e não o pecado que leva à morte. Deus, ele leva a vida. Você tem que abrir a sua casa, abrir seu coração e falar, por favor, Deus, sabe, o pai quando ele olha para o filho, sabe, o pai quando ele olha para o filho, ele ordenou, tragam rápido uma roupa decente para ele, tragam também um anel e um par de sandália, e depois mate o novilho, uma novilha bem gorda. Sabe o que Deus está fazendo com você? Vem para cá, como você está, que eu vou te colocar vestes de louvor e você vai se tornar um adorador. Eu vou colocar um anel de autoridade para você voltar a viver na presença de Deus e governando as situações e não sendo governado. Eu vou te colocar uma sandália para dizer que você é meu filho. Você tem o brasão da família, você tem as vestes da família, você anda como a gente anda. E eu não tenho como deixar de me lembrar de Jesus de novo, quando ele pega um novilho. Vamos fazer um churrasco, porque o meu filho que estava morto está vivo. Eu quero muito fazer uma festa com você, os anjos estão esperando. Você pode agora mesmo, na sua casa, entregar a sua vida para Jesus. Nesses próximos dias eu vou estar falando sobre o pai amoroso e sobre o irmão rancoroso, mas hoje eu quero conversar com você. Levanta-se agora e volta para a casa do pai, sem negociar, sem meias palavras, sem pensar muito. Volta para a casa do pai. Chegou o momento, de verdade. Eu não sei se você é de outra cidade, de outro estado, com certeza tem uma igreja perto de você e Deus vai te mostrar isso. Se você quiser que a gente ore por você, nós somos a Hope Church, a casa dos filhos benditos,
em Duque de Caxias. Você pode deixar uma mensagem, ligar para a gente, que a gente ora por você. E quando passar esse período eu quero te abraçar. Mas está na hora de você voltar para Deus agora. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu não quero só pensar em voltar. Eu reconheço que não existe nada melhor na minha vida a não ser o Senhor. E eu quero voltar agora para Jesus. Eu quero voltar para esse caminho, Senhor. Eu estou me levantando e voltando para a casa do Pai, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar a vencer essa minha natureza e me fortalecer contra as tentações. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Pai, eu que estava desviado, quero voltar para Jesus. Eu quero me render a Jesus. Em o nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, me procure a pastora, que a gente quer conversar com você. Semana que vem eu vou estar falando sobre o irmão rancoroso. Eu quero deixar uma pergunta para você. O que aconteceria se o filho pródigo voltasse para casa e antes de encontrar o pai, encontrasse o irmão? Às vezes, nós que somos evangélicos, cristãos, a gente afasta mais pessoas da igreja do que traz elas para dentro da casa de Deus. Existem pessoas que não querem encontrar Cristo porque conheceram você. E a gente vai estar ministrando essa palavra para que você aprenda a reconhecer que tudo que é do Pai também é seu. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe profundamente. Graça